O Rafael tá dizendo aqui, ó. Acompanho o Lito por 2 anos, excelente comunicador e sempre crítico dos canceladores. Mas depois de pedir para remover o vídeo do Flow, parei de acompanhar. É a grande maioria baseada nessa pergunta que eles estão tocando nesse assunto. O que aconteceu? Eu não... Então, assim... Bom, tudo bem, a gente sabe. Aconteceu aquele negócio, né, que abalou todo mundo, foi aquelas falas então, absurdas. Vamos começar. Primeiro ponto. Eu sou apaixonado pelo Flow, cara. Mas muito, assim. Eu comecei a curtir podcast, mesmo quando já existia de áudio e tudo. Sei. Mas eu comecei a realmente assistir, e eu tava tirando meu curso meu brevet de piloto, e eu dirigia para São José todo dia. E você escutando? Eu ia ouvindo o Flow. Olha só. E, pô, uma admiração grande pelos dois e por tudo aquilo que eles faziam, Pelo sabe? movimento que eles criaram, né? Tipo, eu tive acesso a pessoas que eu não tinha. Mas isso eu já tinha ido no Flow. Quando o Flow me chamou a primeira vez, e muita gente critica isso... Você já tinha ido no Flow? Você foi eu fui que número mais ou menos? 3 vezes no Flow. A primeira vez você foi antes de estourar? Antes de estourar, Eu era maior que o Flow quando eu fui a primeira vez. Em número de inscritos. Acho que eu não vi esse, eu só vi depois que já tava grande, então. E aí, essa é uma crítica que eu posso rebater agora, que muita gente fala. Você foi mal agradecido, você se aproveitou do Flow. Você surfou quando ele tava em alta. Isso. Não, você foi quando ele tava em baixo. Eu fui do mesmo jeito. Exatamente, do mesmo jeito que eu vim aqui, você era... Não era nada. Não era nada, tava começando e eu vim porque, tipo, por que não? Entendeu? E eu fui no Flow também, não os conhecia. Achei muito legal ali o bate-papo na hora, que eu falei de coisas que eu não falava no meu canal. Meu canal fala muito de aviação, chegou lá e, pô, teve uma conversa de bar realmente. No primeiro dia que eu fui, o Monark já... ele tava muito chateado, porque acho que um convidado tinha falado mongoloide. E eles tomaram... Eles tomaram suspensão na Twitch. É verdade. E aí, tanto é que o meu episódio nem foi longo... E aí ele ficou batendo nessa tecla e eu lembro que naquela época eu já falei assim, pô, mas tudo bem, pode ser um excesso, pode ser, mas a plataforma não é sua, né? Não, além da plataforma não ser sua, existem pessoas que estão patrocinando isso aqui. Entendi. E a pessoa não quer associar a qualquer coisa, porque a gente vive em sociedade, a gente tem que obedecer a determinadas regras. E de repente, né, não é legal então falar. Se não fica muito aberto, você pode falar qualquer coisa, aí uma marca não vai se associar, então você vai perder patrocínio. Eu falei alguma coisa assim, já no primeiro no ar Flow. Ou pra eles em off? No ar. No ar? Isso tá no episódio 1. Tá. Aí foi a primeira. Aí depois eu fui chamado a segunda vez, porque quando eles fizeram a retrospectiva do ano, eles ficam passando todos os convidados. Aí apareceu eu lá e o Monark falou assim, pô, esse cara é pica. Esse cara, do jeito que ele fala. Eu queria que esse cara viesse aqui porque o nosso Flow foi curto. E aí eles me chamaram de novo. Eu fui de novo. Tá. E, pô, eu tava gravando já agora como piloto, eu já tinha crescido mais. Eles já tinham disparado, né? Sim. E aí eu falei, pô, vocês não querem participar do meu episódio? Eles estão no meu episódio Decola Lito. Os dois, o Monark e o Igor. E o Igor, pô, eu tenho realmente paixão por ele, assim, admiração mesmo. Eles fazem o que no episódio? Eu entrevi ele, acho que eles perguntam se eles voariam comigo, entendeu? No meu avião. E o Monark fala que voaria, assim, tranquilo. Aí, Maconheiro, né? Porra, pra ele tudo bom, cara. Aí... Beleza. Aí teve a terceira vez que eu fui, aí dessa vez com o Fernando do Aero, acho que veio aqui também, né? Foi logo depois do acidente da Maria Mendonça. Isso, que a gente nem comentou nada lá, porque não era pra comentar aquilo. Entendi. A gente foi por... acabado de... já tava agendado Já tava agendado antes, não foi sobre isso. Achei que era sobre isso. Esse eu não vi. E aí, beleza, passou. Aí o Monark entrou numa de querer não mais só bater papo, ele queria influenciar as pessoas em relação a esse negócio, que eu não vou ficar falando de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, tá. Até o limite de... Até onde pode isso. Até onde pode isso. E tipo, eu não concordo com ele, mas até aí tudo bem, não concordar é uma coisa. Normal. Aí... A gente falou, ele veio aqui, o exemplo que ele usou foi horrível, o jeito que ele falou foi horrível. Ele mesmo assumiu isso. Ele assumiu. Então não adianta os caras também falarem, pô, se eu, que sou um cara qualquer que foi lá e eu vou falar do meu pronunciamento oficial, o que aconteceu. Mas eu não tenho nada a ver com o Flow. O Flow, o CEO do Flow demitiu o Monark.
Então, as pessoas também vão falar que o cara tá cancelando ele, ou não foi só pressão de cancelamento, ou seja, ele foi demitido do Flow. Mas enfim. Aí ele cometeu, antes de chegar nesse ponto, e aí eu sempre falo de acidentes de aviação, né? Sim. Elos de corrente vão se juntando. Então a primeira foi, acho que o presidente falou alguma coisa que era fake news. E aí teve um episódio em que o Monark defendeu que a pessoa tem o direito de mentir. Você lembra disso? Lembro. E aí, pau, em cima do Monark. Porque, pô, eu não acho que a pessoa tem o direito de mentir... Descaradamente, sim. Mentir propositalmente para que afete a vida de uma população, por exemplo. Entendeu? Eu sou contra isso. Entendi. Você mentir pra sua esposa, se você quiser, aí problema seu. Mas você mentir propositalmente... Uma coisa você falar, você já jantou hoje? Fala, você não tá querendo. Eu jantei. E você não jantou, isso é uma coisa. Outra coisa é você mentir uma coisa que altera o país, que pode dar uma merda. Entendi sua posição. E aí passou essa. Aí teve a segunda, que foi a questão do racismo. De ter opiniões Eu posso ter opiniões racistas se eu não... Desde que eu não divulgue. Que eu não divulgue. E aí... Eu não entendi direito essa então, pergunta. Aí, pessoal... aí já começou... Perdeu o iFood. Perdeu um monte. Aí eu penso assim, pô, aconteceu já 2 incidentes. Então a gente tá perto de um acidente... Fatal. Porque é assim que a aviação funciona. Então você tem que tomar medidas de aprendizado. Se fosse na aviação, nesses 2 primeiros já teria... A gente tem o que chama de stand-down. Pô, aconteceu 2 coisas muito semelhantes. Stand-down. Pode para dar uma tudo, coisa maior. Avalia e vamos... criar um método ou regra, curso, sei lá. Vamos alinhar o nosso curso aqui, a nossa rota, para que isso não aconteça mais. Se não, o terceiro pode ser fatal. Mas parece que o Igor teve essa conversa com ele, né? Pelo que eu vi, parece que o Igor falou, Então, e aí chegou esse dia fatal lá né? Porque mesmo que tenha sido tirado, né? Porque foi cortado aquele trecho, mas ele fala explicitamente, eu sou a favor, tá? Aí, aquilo me doeu muito, cara. Eu falo, putz, ele... E aí eu vi todo aquele ataque. E eu sou contra cancelamento. E o que eu fiz não foi cancelamento, eu já vou falar disso. E aí eu fiquei pensando, putz, isso vai dar muito... Eu logo de manhã fiquei sabendo disso, porque o Twitter já tava lá. Foi numa noite... Cara, foi absurdo. Então, à noite eu não acompanhei. Eu sei que de manhã eu normalmente dou uma olhadinha no Twitter. A gente já ficou sabendo de madrugada, né? Já começou a pipocar... Porque afetou até aqui, você imagina. Então, é aí que eu vou chegar. Tá. É que eu vou chegar. Porque, só pra te adiantar, imagina, todo mundo falou, não, quem tava pra fechar falou, espera essa merda baixar, não vou fechar com vocês agora, porque o podcast como um todo ficou meio afetado, você concorda? Uhum. Os caras falam, não tem controle do que fala o que quer. Se acontecer isso lá, pode acontecer aqui também, então vamos esperar, ver o que vai acontecer. Todo mundo ficou em pânico. Eu não acompanhei essa madrugada, aí de manhã normalmente eu dou entradinha no Twitter, aí Monark nos trendings. Aí eu fui ver, eu falei, que merda. Aí fui assistir o episódio. Né, porque eu não gosto de corte, eu já me ferrei em corte. Todo mundo sabe. A gente sabe como que é. Aí eu também já me ferrei por causa de corte. Aí, foi totalmente equivocada aquela linha de pensamento. Totalmente. Dele, do Kataguiri, totalmente equivocado. A Tabata ainda... A Tabata tentou, mas não foi incisiva. E o Igor... Aí eu falei, putz, o Igor é mais sensato, ele é mais, né, centrado. Por que ele não interviu ali, cara? Porque... Eu acho que ele achou que era mais uma coisa que ia dar nada. E aí começou, né, o movimento de cancelamento. Absurdo. E aí eu comecei a ver, o primeiro que eu vi foi o Benjamin Bach, que ele é... ele é judeu. E aí ele imediatamente pediu para tirar o episódio. E aí começou a vir gente na minha timeline do Twitter falar, você é patrocinado pela mesma empresa que tá apoiando o nazista. Como assim? Tipo, eu tenho o mesmo patrocinador que o Flow. Deles, E aí as pessoas vieram, você vai renovar contrato com essa empresa que está suportando... que doideira fazer essa ligação. A mesma empresa... Sei lá, não precisa falar empresa, mas a Coca-Cola patrocina o Flow e patrocina o Lito. Aí os caras vêm em cima da Coca-Cola e falam, esse cara aí... Aí eles vêm em cima de mim pra falar, você vai renovar com a Coca-Cola? Entendeu? Em cima de você. Em cima de mim. Você vai renovar com a Coca-Cola? Coca-Cola tá apoiando o cara que falou aquilo lá. Nossa, cara, que associação Aí começou bizarra. isso a crescer, aí eu
Pô, chamei uma emergência lá, reunião, porque o Aviões e Músicas não sou só eu mais. Claro. É uma empresa, como o Flow é uma Como empresa. Flow, 80 pessoas. Né? É. E aí a gente tinha acabado de contratar 2 pessoas. Aí eu falo, pô, Monark falou besteira e o bagulho tá crescendo, já tá respingando e a gente precisa se preparar porque daqui a pouco a marca vai vir aqui e vai falar alguma coisa. E aí a gente falou, pô, o que a gente faz agora? E esse movimento de cancelamento de... Ó, tira meus vídeos do ar, tira meus vídeos do ar. Porque naquela época, o que as pessoas imaginaram é a única maneira de fazer o Flow parar seria afastando o Monark do Flow. Então tinha que existir um movimento de alguma coisa. Porque se ele continuasse, o negócio não ia parar. Qual seria o limite? Um dia depois já afastaram ele, não foi? Foi muito rápido, assim. Eu não sabia ainda do... E aí, eu sentei com as pessoas lá e a gente redigiu o nosso pronunciamento oficial, com o símbolo Aviões e Música, que eu assino. E aí, falando disso, que a gente sempre buscou fontes para poder conversar e divulgar o que a gente faz. Divulgar aviação, divulgar conhecimento. E a gente não apoia, nunca apoiou esse tipo de opinião. E parava aí. Sem pedir para tirar Sem pedir para tirar o vídeo. Mas o movimento de tirar vídeo estava crescendo. E aí, uma das pessoas do meu time falou, ó, tá todo mundo tirando vídeo. Se você não tirar, vão continuar a pressão. E aí, ali naquela hora, eu achei que ainda não precisava, mas eu cedi. E eu falei, tá bom, vamos também pedir para tirar o vídeo, porque tá todo mundo pedindo. Porque eu vi uma pessoa, assim, muito prominente na internet, assim, que é muito meu amigo, canal gigantesco, e pediu para tirar. Falei, putz, agora eu fiquei sem... Aí eu botei. Tô tentando pensar quem é. Quando eu botei esse pronunciamento, ainda não... Eu te falo em off depois. Tá. Não tinha ainda a notícia que o Monark tinha sido desligado. Ah, foi antes, então. Foi antes. Eu acho que foi... E aí, antes de eu saber... Ou um dia ou 2 dias que foi isso, até ele sair. Antes de eu saber. Tá. Aí botamos esse pronunciamento. Acho que umas 2 horas depois, aí saiu a notícia, começou a pipocar a notícia que ele tinha sido desligado do Flow. Eu já tinha botado o pronunciamento, então não adiantava agora eu deletar, porque eu já tinha pegado esse tipo de bipolaridade, né? Um monte de gente falando, eu sabia que você ia fazer a coisa certa, é isso que tem que fazer. E outros falando, você aderiu ao cancelamento e você fez... Entendi. Fica aquela... torcida, 2 vertentes, né? E agora não adiantava mais eu tirar. O pronunciamento tá lá. Só que o jogo mudou. Então eu não liguei para a produção do Flow, porque a partir do momento que o Monark tinha sido afastado, eu não quero que o Flow acabe. É um negócio que eu amo. Eu quero que o Flow continue. Entendi. Então eu não vou pedir para tirar meu vídeo de lá, porque o problema central, que é o Monark, foi afastado. Então, mas não entendi. Saiu e voltou ou nem chegou a sair o vídeo? Não chegou a sair. Ué? Porque apesar do meu pronunciamento eu falar que pedindo para tirar publicamente, eu teria que ligar para lá e falar, tira meus vídeos. Entendi. Quando o Monark saiu e eu já fiquei sabendo, eu falei, eu não vou ligar. Entendi. Porque, pô, os caras já estão lá num negócio tão... Né, aquele... Se põe na situação dos caras. Então,